Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Fecha a Tua Porta, o texto que Jesus chama, né, Mateus 6,6, né? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Fecha a porta, fecha a porta. E hoje a gente vai falar sobre os inimigos da oração. Quais são os teus inimigos? Quais são aquilo que é como uma barreira para você orar? Dá uma olhadinha nesse vídeo, eu volto já. Quais são os seus inimigos? E quem sabe, pode ser pressa, a gente vai falar sobre isso. Quem sabe é falta de prioridade para Deus. Quem sabe são outras prioridades, Quais são os teus inimigos? Quais são os inimigos, né? A gente vai falar sobre ele. Mas antes de falar sobre os inimigos especificamente, vale a pena a gente recordar o que é oração. O que é oração? A primeira coisa que a gente quer que você aprenda nessa série é que o poder não está em quem ora, o poder está em quem responde. O poder está em quem responde. E aí, acaba com aquela crença que não é bíblica, é errada. A pessoa que tem a oração poderosa. Não, pastor, ora porque... Assim, a sua oração é o quê? É o quê? O poder não está em quem ora, o poder está em quem responde. O poder está em quem responde. Tudo bem, você conhece a Bíblia dizendo, pastor, mas tem lá, que a oração do justo pode muito em seu efeito. Tem lá, mas se Deus não responder, é simplesmente palavras que são colocadas no ar. O poder está em quem responde. Mas, pastor, Jesus falou que, num contexto lá, os discípulos dele foram orar por um endemoniado, uma pessoa que estava possessa de demônios, e Jesus diz, olha, isso aí só sai com oração em jejum. Vai expulsar um demônio só com jejum. Em nome de jejum, sai. Sai. Você pode dizer, você pode fazer o que for. É Jesus que liberta. É Jesus que tem poder. Agora, essa oração, a segunda coisa que eu quero que você aprenda, oração, tá certo? O que transforma não é a oração. Primeira coisa, repetindo, o poder não está em quem ora, o poder está em quem responde. O poder está em quem responde. A outra coisa, oração por si só não transforma ninguém. É a presença de Deus que transforma. É a presença de Deus que transforma. Deus agindo, é Deus operando. Moisés orou, e vem cá, o mar se abriu, Elias orou, e o sol parou, mas foi Deus que fez o sol parar. Foi Deus que fez chover, foi Deus que mandou o maná, foi Deus que abriu o mar. E, gente, se Deus não operar, oração... Se você for na internet e colocar oração você vai encontrar vários tipos de oração. Várias pessoas. E, gente, mas se Deus não operar, não adianta de nada. Jesus falou. E quando você ora ao teu Pai. É Deus que faz. Então, isso, é a presença de Deus. Conhecer que é a presença de Deus que faz toda a diferença. Amém, gente? Mas quais são os inimigos da oração? Eu vou falar primeiro a falta de prioridade em Deus. Falta de prioridade em Deus. Jesus, no capítulo 6, ele diz uma coisa interessante, no livro de Mateus capítulo 6, verso 33,
tem esse texto, né? E Mateus registra as palavras e diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Inimigos, né, da oração. Quem sabe um dos inimigos é a falta da prioridade em Deus. Falta da prioridade em Deus. Falta da prioridade. Falta de colocar, de Deus ser prioridade na minha vida. Quando eu leio esse texto, Jesus falando, Mateus registrando, buscai, pois, em primeiro lugar. Eu não acredito que Jesus está falando de Deus como numeral. Eu vou explicar para vocês. Porque, se for numeral, Deus é em primeiro, tá certo? Numeral. Fica complicado o número 2, porque aí vai ser o quê? O que eu acho. Então, de repente, todo mundo concorda. Não, pastor, o número 1 é Deus, e o número 2? Aí o Jorge diz assim: pastor, eu acho que o número 2 é família. Aí eu diz: não, Jorge, eu acho que o número 2 é a igreja. Aí o Richard vai dizer assim: não, pastor, eu acho que é família também. Aí o outro vai dizer assim: não, mas vem cá, e a nossa saúde? Não é o número 2, não, porque sem saúde eu não busco. E a gente fica aquela confusão. Eu não acho, gente, que Jesus está falando de numeral. Jesus está falando centro. Deus no centro. Como, descartar, eliminar esse inimigo chamado falta de prioridade? É eu e você entender que Deus precisa estar no centro da nossa vida. O centro da nossa vida. E aí sim, Deus ser o centro da nossa vida, a gente vai perceber equilíbrio em todas as demais áreas da nossa vida. O contexto que Jesus Cristo fala ali, ele diz assim: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Ele está falando assim, de necessidades básicas. Se você ler o contexto, ele está falando de roupa, de comida. Mas tem muita coisa na minha vida e na sua vida. O que é que realmente a gente precisa, gente? O que é que realmente a gente precisa? A gente acha que é algumas coisas. Mas quando eu entro nessa presença, quando eu entro, eu fecho a porta, quando Deus é o centro da minha vida, o que é que vai acontecer? Gente, eu vou perceber que o dinheiro vai estar no lugar dele. A vida profissional vai estar no lugar que ela precisa estar. Família vai estar no lugar dele, no lugar dela. Filhos, amigos. E quando é que eu e você, a gente vai perceber isso, gente? Quando a gente estiver na presença. Diga comigo, gente, presença. Vamos lá, gente, presença. É a presença de Deus, é Deus sendo o centro da minha vida e da sua vida. 2 textos me chamam a atenção em determinados momentos da minha vida. Eu passo igual a você, gente, somos iguais. Quantas vezes eu encontro em determinada situação que a ansiedade bate, às vezes a incerteza bate, às vezes determinadas situações que eu digo assim, parece que sabe aquela coisa, aquela estação que nada dá certo, tudo que você bota o dedo, parece que nada dá certo. Aí, sabe aquela coisa, eu digo assim: ei, Costa Neto, precisa voltar ao quê? A presença de Deus e colocar Deus no centro, Deus no centro. Outro texto que me chama a atenção é no Salmo 37, verso 4. Ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Noutra tradução, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Esse texto, na verdade, é sobre o que, gente? É sobre postura. Postura. Qual é a postura que a gente precisa ter? A gente precisa ter a postura de Deus está no centro da nossa vida. E esse texto, em outra tradução, diz assim: faça do Senhor a sua maior alegria. Faça do Senhor a sua maior alegria. Ou seja, Deus é suficiente na minha vida.
suficiente na minha vida. E quando é que isso vai acontecer? Quando eu e você, a gente decidir, Deus está no centro da nossa vida. Deus está no centro da nossa vida. Deus está no centro da nossa vida. Ei, gente, tudo muda. Tudo muda. Se você pega o primeiro versículo da Bíblia, tá certo? Gênesis 1:1, assim, no início Deus. Ou seja, Deus no início de todas as coisas. E aí ele diz que a terra era vazia e sem forma, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face da terra. E aí, gente, havia um caos, tudo fora de ordem, tudo fora de sentido. Veio Deus. Quando Deus começou a se manifestar, quando Deus começou a operar, Deus no centro, no início de todas as coisas começaram a estar no seu devido lugar. Disse Deus, tudo voltou, tudo começou a estar no devido lugar. Eu oro para que a gente escute a voz de Jesus e a gente vá para esse lugar. Vá para esse lugar. A gente possa ir para esse lugar da presença de Deus, e Deus no centro da nossa vida, a gente começar a usufruir de sabedoria, de paz, a gente começar a ter as coisas, ei, gente, a gente começar a perceber que as áreas da nossa vida começam a estar dentro do quê? De um universo de tranquilidade, de equilíbrio. Está desequilibrado alguma área da tua vida, Deus não está no centro. Está desequilibrado alguma área na tua vida, se arrepende, começa a dizer assim, Deus precisa estar no centro. Quando Deus está no centro, tudo está no lugar devido. Mas cuidado, se a gente não colocar Deus como prioridade, a gente pode inverter o que o texto fala. Mateus 6, Mateus diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuidado, que a gente pode estar como? Busquem, pois, todas as coisas. E aí, no final, Deus será acrescentado. Não dá certo, não dá certo. Ei, gente, já pensou se eu e você, a gente decide hoje vencer esse inimigo, Deus sendo o centro da nossa vida. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Glória a Deus por isso. Mas também, outro inimigo que a gente precisa vencer, gente, a gente precisa vencer o cansaço. A gente precisa vencer o cansaço. Tem um cansaço que não é inimigo. A gente precisa ser sábio. Tem um cansaço que a gente precisa dormir. Dormir. No meu canal do YouTube, você vai ver uma fase que eu passei na minha vida, eu tive pânico, né? Começou a ter pânico, depressão, e aí eu fui para o médico, busquei um médico, meu amigo meu, e ele disse assim, começou a dizer assim, levantar o diagnóstico, o que tinha acontecido, e gente, uma das raízes, né, uma das coisas que me levou, tá certo, a ter pânico, depressão, porque eu não dormia. Eu dormia 3, 4 horas por noite e achava que isso era normal, anos e anos. E aí eu tive sérios problemas. Por muitos anos eu fui dependente de medicamento para dormir. Deus me curou. Eu não brinco com sono, gente. Eu não brinco com sono. Não brinco. Pastor, se hora de madrugada, não, eu durmo. Eu vou dormir. Não me chame para orar de madrugada. É errado, não, vá você, eu não, vou dormir. Ei, gente, por favor, não vai botar isso, só esse negócio. Pastor, CC Videira diz que não pode. Não, estou dizendo isso não. Costa, né? Por quê? Porque eu sei que tem determinado cansaço que a gente vence dormindo. Quando Elias estava fugindo daquela batalha que ele teve ali,
meu Deus. Dos profetas de Baal, tá certo? Jezabel estava ali perseguindo, e aí ele para e tem um encontro com Deus, gente. E Deus diz assim: Elias, descansa, vai dormir. E depois ele diz assim: Elias, descansa. E aí ele descansou, e aí o anjo diz assim: bebe isso e come isso, porque vai ser longa a tua jornada. Para aquela jornada, Deus não disse para Elias: Elias, ora, vai ler a palavra, vai buscar a minha presença. Não, Deus disse: Elias, descansa. Descansa. Às vezes as pessoas chegam para mim assim: pastor, eu acho, não acontece com o senhor não, assim, é impressionante, toda vida que eu vou ler a Bíblia, é uma guerra espiritual. Assim que eu vou ler a Bíblia, eu começo a dormir, é um peso nos olhos, os olhos começam a pesar, eu sinto um negócio espiritual. Eu olho para essa pessoa e digo assim: ei, vem cá, que hora tu está lendo a Bíblia? Pastor, assim, eu gosto de ler a Bíblia às 11h30 da noite, meia-noite, 1h da manhã. Não é demônio não, é sono. Vai dormir, rapaz. Vai dormir, vai ler quando estiver descansado. Tem gente que começa a orar de noite e termina de manhã. Não é porque passa a noite toda não, orando não. Está tão cansado que começa a dizer: Senhor meu Deus, abençoe essa noite. Aí dorme de manhã, acorda, em nome de Jesus, amém. Não é esse descanso que é inimigo, não. Vai dormir. Ei, gente, mas tem um descanso que a gente elimina o cansaço. Esse descanso da alma, esse descanso da mente. Há um texto que Jesus, ele chama para esse descanso. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Presta atenção, estão prestando atenção, gente? Diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Para quê, gente? Descanso para quem, gente? Para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí, quando eu vou para essa presença, diga comigo, gente, presença de Deus. Presença de Deus, eu encontro descanso. Vai para a presença de Deus. Vai para a presença de Deus. Essa ansiedade que está querendo tomar conta da tua vida, vai para a presença, descansa nos braços de Jesus. Esse medo, essa ansiedade, esse medo, esse pavor, o que é que eu vou fazer? Deixa eu te falar uma coisa, e muitas vezes a gente foge, não é? Foge da presença de Deus. Às vezes a gente dá desculpa, né? Tem gente dando desculpa. Estou cansado. Quem trabalha comigo, o pessoal sabe. É difícil abrir a boca e dizer que eu estou cansado. Tem gente, né, que diz assim: pastor, eu já nasci cansado. A gente pergunta, por quê? Diz: porque meu pai trabalhou muito, né? Minha mãe trabalhou muito. Ei, para com isso, gente. Esse aí não tem nada a ver com problema espiritual. Mas há um descanso da tua alma. Marcos capítulo 7, versos 20, 21, 22 e 23, Jesus diz o seguinte, né? Não é o que entra no homem que perturba, mas é o que sai. E aí ele começa a listar o que perturba o ser humano. E aí, gente, deixa eu te falar uma coisa. Ele terminando, né, ele diz o seguinte, né? Em um texto ele fala loucura. A perturbação da mente. Augusto Cury fala do pensamento acelerado. Tem gente que está perturbada, pensa demais. Deixa eu te falar uma coisa, vai para a presença de Deus. E aí você vai encontrar descanso para a tua alma, vai para a presença de Deus.
Você vai perceber que tem coisa na minha vida e na sua vida que Deus vai fazer. É Deus que vai fazer. Uma das coisas interessantes, né, que eu vejo no livro de Efésios, quando Paulo está ali trazendo uma instrução para aquela igreja, a igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele fala que em Cristo nós estamos assentados. Ele não fala que em Cristo nós vamos correr mais, em Cristo nós vamos ter velocidade. Poderia, mas em Cristo nós descansamos, ou seja, estamos assentados. Estar sentado com Cristo não é um convite para o ócio, fazer nada. Estar sentado com Cristo é saber que tem determinados momentos que é a presença que a gente precisa sentar, descansar, e Deus é que vai fazer. Tem guerras que Deus vai exigir postura nossa. Tem determinadas batalhas que Deus vai exigir postura nossa. Mas tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa descansar. Descansar. E aí a gente vai perceber que é Deus que vai fazer. Eu declaro sobre a sua vida, descanso em Deus, paz na tua alma, paz no teu pensamento, paz no teu coração, paz, vai para a presença dEle, e entra nesse lugar, e começa a desfrutar de paz. A minha paz vos dou, vinde a mim, cansado, sobrecarregado, pesado, vem para a minha presença, diz o Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Mas tem outra coisa, né? Outro inimigo que a gente precisa vencer, distração. Se a falta de prioridade é uma decisão, se a falta de prioridade é colocar Deus no centro, eu elimino esse inimigo. Se o cansaço, eu preciso dormir, mas existe outro cansaço que eu vou me renovar quando eu estiver na presença, eu elimino esse inimigo, eu vou descansar nele, vou ter paz nele. E, gente, distração, como é que eu elimino isso? Eu não vejo que descartar, eliminar, distração é sobre coisas. Por exemplo, pastor, é impressionante como eu fico distraído, é o celular, eu fico distraído quando alguém fala, eu fico distraído com barulho, eu fico distraído, a gente coloca muita coisa fora, é por causa das coisas externas que eu não consigo ter atenção, e isso é o meu problema na oração. Eu não entendo, eu não vejo que a distração é sobre coisas externas, eu entendo que distração tem coisa mais profunda sobre distração. A questão da distração é eu não dar importância. Se a falta de prioridade é Deus no centro, elimina esse inimigo. Se o cansaço é eu dormir, mas também é eu ir para essa presença e ter paz na minha alma e na minha mente. A distração é a gente ser honesto e dizer o seguinte: Deus não é importante. Se Deus não é importante, gente, eu não vou dar atenção a Ele. Porque aquilo que a gente dá importância, nada tira a nossa atenção. Nada tira a nossa atenção. Ei, gente, vamos ser honestos, nós somos iguais. O que acontece? Quando a gente está conversando no celular, amigo, nada tira a atenção. Eu nunca vi alguém, entendeu, conversando no celular. Vixe, me distraí, eu nem respondi. Não. Aí a gente fala, ei, Fernanda, só um minutinho. Eu estou falando contigo, cara. O que foi? Pelo amor de Deus, te chamou umas 10 vezes, tu nem estava prestando atenção.
Eu não estava prestando atenção a você, eu estava prestando atenção aqui. Porque isso aqui é importante para mim. É importante. Como é que eu venço o inimigo da distração? É eu ser honesto e dizer assim, Deus é importante para mim. Deus é importante para mim. Para quem a gente dá importância, nada tira a nossa atenção. Por exemplo, gente, tem pessoas que a gente não tem muita empatia. Não é porque o cara é chato, porque o cara é pessoa. Não, porque a gente não tem empatia. E com pessoas que a gente não tem muita empatia, não dá muita importância, o que é que a gente fala? A gente diz assim, ele pode falar comigo assim, rapaz, só tenho 30 minutos. Aí quando está perdendo, assim, você, tu sabe, né? Eu disse para ti que eu tenho um encontro, né? Eu só tenho esse... Gente que a gente não dá importância, mais uma vez, não é porque a pessoa é chata, não é porque você não dá importância. Aí você diz assim, ei, chegou o horário, eu tenho que ir, eu tenho um encontro, mas gente que a gente gosta, o que é que a gente fala? Poxa vida, cara, rapaz, poxa vida, eu tenho que ir. A gente gosta de estar ali. Eu gosto de filme, gente, E eu gosto de assistir filme. E uma das coisas que eu e a Neném, os dois, a gente deu certo, que é lá, a Neném, o Lucas, a André, a gente gosta de assistir filme. E às vezes eu estou assistindo filme ali, né? E aí o olhão fica aberto, a gente nem fecha os olhos. No final do filme tem que passar colírio, está tudo seco. Né? E aí você, ali assistindo o filme, aí a pessoa chega assim, ei, vem cá, eu não entendi isso. Não, presta atenção, o filme começou agora. Né? Aí ela chama a atenção de novo, aí você diz assim, calma, presta atenção. Ei, Neném, eu te amo. É a Neném, gente, a Neném é desse jeito. Te amo. Quando a gente está assistindo o filme, ei, gente, a gente fica lá. Eu e a Neném, quando a gente está assistindo o filme, né? Aí eu gosto de brincar com ela, quando ela está gostando, eu digo assim, Neném, vamos parar e assistir amanhã. Ela, tá doida, é? Não, o sono passa, gente, o sono passa, filme bom, nada tira a atenção. Aí depois, quando você termina, você diz, pelo amor de Deus, 2 horas de filme. Por quê? Porque a gente dá importância. Ei, gente, tem um lugar que a gente deveria dar importância. Porque é na presença de Deus que a gente começa a ser mais sábio. Na presença de Deus a gente constrói a eternidade. Na presença de Deus a gente começa a sentir paz. Quantas decisões estão sendo tomadas e a gente toma as decisões importantes da nossa vida. E a abrangência é enorme, sem ouvir a presença, sem estar na presença dele, gente. Um livro que eu li, muito antigo esse livro, ele diz assim, por que tarda o pleno avivamento? Leonard Reneveu. E ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, se a gente fosse tão eficaz nas coisas de Deus, como nós somos, nas coisas externas, ou seja, trabalho, ganhar dinheiro, se a gente fosse tão eficaz em buscar a Deus, como nós somos, para conquistar as coisas profissionais, coitado do diabo. Eu ponho outra coisa. Se a gente for eficaz nas coisas, em buscar a Deus, se a gente vencer esse inimigo da distração, a gente parar de dar desculpas, porque é externo, e admitir que a importância é o quanto Deus é importante. Quanto Deus é importante.
Ei, gente, sabe o que vai acontecer? Como é que seria a nossa família? Como é que seria a nossa alma? Como é que seriam os nossos relacionamentos? Como é que seria a nossa vida profissional? Como seria a nossa vida? Se a gente, de fato, desse importante ao que é importante. Mas tem outro inimigo que a gente precisa vencer, gente, é o inimigo da pressa. Diga comigo, gente, pressa. Pressa. O inimigo da pressa não é colocar o cronômetro, tá certo? Não, eu vou colocar 10 minutos, eu vou colocar 15 minutos, eu vou colocar meia hora, eu vou colocar 1 hora. Se falta de prioridade é Deus no centro, elimina, não é? Eu descarto esse inimigo, eu venço esse inimigo. Se cansaço é entender que tem um cansaço que eu preciso descansar mesmo, mas tem outro cansaço que vai ser eliminado quando eu entender que é na presença dEle, é na oração, é quando eu estou em Deus, eu começo a descansar nele, tenho vigor, ânimo. Ei, se distração é sobre eu entender, é fazer Deus importante para a minha vida. Ei, como é que eu venço a pressa? Como é que eu elimino esse inimigo? Como é que eu elimino esse inimigo? Gente, não é sobre cronômetro, é eu não ter pressa. E o que é que vai determinar eu não ter pressa? Quando Deus responder. Eu vou ajudar vocês. É uma história. Eu acho interessante essa história. A Bíblia relata a história de 2 irmãos, Jacó e Esaú. Não vou entrar muito na história, não, mas Jacó fez um negócio lá meio complicado. E aí criou raiva em Esaú, e ele teve que fugir, e Esaú disse, cara, eu vou te pegar, eu vou te matar. Meu pai morrer aqui, eu vou te pegar. E Jacó fugiu. E passou vários anos. E os anos que ele passou, aí ele vai voltar para casa, e o medo dele era Esaú. Assim, se Deus tirar Esaú, Deus me livrar de Esaú, se Deus me ajudar contra Esaú, era Esaú. E aí ele volta. A Bíblia diz que ele tem um encontro. O livro de Gênesis fala lá dessa história, que ele tem um encontro com Deus. E aí nesse encontro com Deus, gente, o problema nesse encontro com Deus era que, tira de mim Esaú, meu problema é Esaú. E por causa da presença de Deus, Jacó percebeu que o problema dele não era tirar Esaú dele, o problema dele era tirar Jacó de Jacó. Vocês devem ter ouvido já essa expressão. A solução de Jacó não foi tirar Esaú dele. A solução de Jacó foi tirar Jacó dele mesmo. Ou seja, o problema era ele. Mas o que eu quero contar essa história? Porque Jacó diz uma coisa importante para a gente eliminar a pressa. Ele diz assim, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Jesus nos chama a entrar, não é? Fechar a porta. Culpado, barulho, tal, quais são? Ei, a gente entrar nesse lugar. E a gente começar a ouvir a voz de Deus, e a gente vai dizer, enquanto Deus não falar, eu não vou sair da presença dEle. Enquanto Deus não me abençoar, eu não vou sair da presença dEle. Enquanto eu não tiver uma clareza de uma resposta de Deus, eu não vou deixar a presença dEle. E aí deixa eu repetir algumas coisas. Quantas decisões a gente está fazendo fora da presença? Por isso que o negócio está complicado. Quantas decisões a gente está tomando na nossa vida com base, que gente,
na estatística, com base nos prognósticos, com base na lógica. Ei, tem o seu valor a estatística, a física, a química. Ei, mas tem coisas na minha vida e na sua vida que não é lógica, não é estatística. Deus, determinada situação na minha vida, que não é a lógica, não é a matemática. Ei, Deus vai contra a matemática, a física. Quando Deus quer fazer, Ele não respeita, porque Ele é o dono de todas as coisas. E quando é que eu vou perceber isso? Na presença, na presença. E gente, já pensou se a gente decide hoje aqui? Não é que você vai atrasar os seus compromissos, não é que você não vai cumprir teu calendário. Mas vem cá, se Deus for o centro, se realmente eu perceber que eu descanso na presença, se realmente Ele for importante para a minha vida, não vai ser hora, não vai ser cronômetro, vai ser o quê? Resposta de Deus, presença de Deus. O lugar mais seguro para mim e para você, que a gente nunca deveria sair, é da presença de Deus. Você sabe muito bem, na presença de Deus, decisões foram tomadas na sua vida e você acertou. Foi Deus te orientando que você, não é a tua esperteza, porque eu sou o cara, porque eu sou inteligente, porque eu sou conectado. Tem o seu valor. Mas admita, Deus colocou o dedo, Deus colocou o dedo, Deus colocou o dedo, Deus interviu, Deus colocou o dedo. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Glória a Deus por isso. A outra coisa que a gente precisa vencer é a religiosidade, E o que é a religiosidade, gente? A religiosidade é o inimigo, por quê? Porque muitas vezes a gente acha que é pelo nosso esforço que a gente vai receber de Deus. E a gente não vai para esse lugar, por quê? Porque assim, eu não mereço, pastor. Eu sou pecador, sou isso, sou aquilo, Deus não vai me ouvir. Ah, não, Deus escuta o Senhor, Deus escuta o outro ali, porque... e quantas vezes, por que a gente está chamando? É muito importante a gente definir religiosidade. Religiosidade, para mim, é aquilo o que Jesus combateu, ou seja, qualquer atitude que quer ganhar Deus. Qualquer obra que queira ganhar de Deus. Chamar a atenção de Deus. É o que Jesus Cristo combatia. E, gente, as nossas atitudes têm o seu valor, o nosso comportamento tem o seu valor, nosso esforço tem o seu valor. Deixa eu te falar uma coisa, quando é sobre receber de Deus, não é aquilo que eu faço, é o que foi feito. É o que foi feito. E quando é que eu combato a religiosidade, eu descarto, é a gente saber que é por graça de Deus, é graça de Deus, é graça de Deus, é graça de Deus. Tem um texto que Jesus conta sobre dois homens, Lucas 18, 10 a 14, dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro é publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adultos, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, eu mereço. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O que é que Jesus fala? Eu digo que este homem, ou seja, o que segurou na misericórdia, segurou na graça, eu digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16, sim, venha para o trono da graça, venha para o trono da graça e receba misericórdia e ajuda no dia da tribulação. Venha para o trono da graça e você vai receber, a fim de receber misericórdia e encontrarmos que graça que nos ajude no momento da necessidade.
Ei, vai para essa presença, crendo na graça de Deus, que Deus te ama. O amor de Deus é alto, o amor de Deus é profundo, o amor de Deus é largo, o amor de Deus é comprido. E Paulo diz, quando a gente se apegar a esse amor, que excede todo entendimento, a gente vai ser cheio da plenitude de Deus. E aí ele diz, e Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque nós estamos agarrados, alicerçados nesse amor de Deus. Aí a gente vai dizer, Deus é capaz de fazer, porque não é pelo que eu faço, é porque foi feito, por causa da graça de Deus. Vai para esse lugar, não porque você merece, porque justamente porque nós não merecemos, mas Deus me ama e Ele é gracioso. Amém, gente? E o último inimigo que a gente precisa vencer é a falta de fé. Hebreus fala que a gente precisa crer que Deus existe, que Deus existe. Como é que eu combato a falta da fé, falta de fé? Primeiro, a gente precisa crer que Deus existe. Deus não é um conceito, Deus não é um estudo de doutorado, Deus é Deus, Criador, poderoso. Mas eu também combato a falta de fé, gente, crendo no que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? É impressionante como a gente se impressiona com o que falam, com os noticiários. Ei, os noticiários têm o seu valor. Os jornais têm o seu valor. Mas a gente precisa crer mais no que a Bíblia diz. Já pensou se eu e você a gente começa a orar? Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Eu faço do Senhor a minha morada. De dia não me abertará o sol, nem de noite a lua, nem a seta que voa de noite, nem ao meio-dia caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque fiz do Senhor a minha morada. Praga nenhuma chegará na minha vida. Ele dará ordens aos seus anjos. Eu não vou tropeçar, porque eu fiz do Senhor a minha morada. Eu confio no Senhor. E a Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, Deus está ao meu redor, eu não serei abalado. Já pensou se a gente começa a declarar a palavra de Deus, a palavra de Deus? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não vai dormir. Deus não dorme o guarda de Israel. O Senhor vai ser o meu refúgio, Ele vai ser a minha proteção. Eu vou ser abençoado na minha saída, eu vou ser abençoado na minha volta, porque o Senhor é o meu refúgio. E a gente começar a ler a palavra, a declarar a palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu terei medo? Quando os malfeitores, os meus adversários vierem contra mim, eles que vão cair. Se uma guerra se levantar contra mim, mesmo assim terei confiança, porque o Senhor é o Senhor. Ei, já pensou, gente? Se a gente vai para esse lugar, a gente consegue, né, ouvir essa voz. É a presença de Deus, gente. É a presença de Deus. Sabe que a minha oração com essa mensagem, a nossa, é que a gente saia daqui doido para chegar em casa e orar. Eu
Minha oração é que amanhã você acorde e vá logo orar. O café está pronto. Estou ocupado. Depois eu tomo. Ei, o que tu está fazendo aí? Está muito tempo. Eu assim. O tempo que eu invisto na presença de Deus é o tempo que eu ganho quando eu saio dela. Não, vocês não ouviram não. O tempo que eu invisto na presença de Deus é proporcional ao tempo que eu ganho quando eu saio da presença, quando eu estou lá fora. Baixa a cabeça e feche seus olhos. O que é que Deus falou para ti hoje? Pastor, sabe de uma coisa? É verdade. Preciso confessar meu pecado, não estou dando importância a Deus. Eu começo a dar desculpa. Pastor, Deus falou para mim hoje. Pressa. Você fica olhando para o relógio. Não, pastor, sabe o que Deus falou para mim hoje? Só vou sair quando Ele me abençoar. Só vou sair quando Ele transformar. Só vou sair quando eu sentir. Só vou sair quando eu experimentar. Deus falou comigo isso hoje, pastor. Falou para mim hoje. É Deus o centro. Deus falou comigo, pastor. Deus o centro. É que Deus falou para ti.